E agora que já se passaram aí mais de 45 dias do lançamento do Space Jam 2, um novo legado com o LeBron James, a gente pode gravar aqui um episódio comparando o Space Jam 1 lá de 1996 com esse de 2021. E só relembrando, o Space Jam 1 a gente teve aí um contexto de filme que os talentos de 5 jogadores da NBA lá da década de 90 foram roubados por um grupo aí de desenhos alienígenas que eram os Monstars, que inclusive ameaçaram os Looney Tunes. E aí a decisão de devolver esses talentos e também da vida ali dos Looney Tunes foi decidida num jogo de basquete. E os Looney Tunes, é óbvio, chamaram Michael Jordan para ajudar eles no time. Lembrando do impacto que a gente teve ali na época, porque a gente teve o Michael Jordan, como ele não virou um desenho, né? Ele estava ali como um ser humano mesmo, interagindo no mesmo filme com desenhos. E já aproveitando, se você não assistiu Space Jam 1, assista, que é um filmaço. E para quem não me conhece, eu sou o Moa, e para você que não é inscrito ainda aqui no Rebodank, clica no botão aqui, se inscreva para ficar sempre alerta quando a gente lançar novos episódios, e é óbvio, para dar uma força aqui pra gente. Agora no Space Jam 2 a gente tem outro contexto de filme, basicamente aí um algoritmo, que a figura também é um ser humano ali no filme, levou o LeBron James e o filho dele no filme para esse mundo Warner. E esse algoritmo ainda convenceu o filho do LeBron a jogar contra ele. Além disso, se o time do LeBron e dos Looney Tunes não vencerem o jogo, esse algoritmo vai prender todo mundo, o LeBron e a sua família, dentro ali do mundo Warner, e também vai prender toda a galera que levaram aqui do planeta Terra para esse mundo Warner também. Agora vamos falar um pouquinho das principais aí diferenças entre o Space Jam 1 da década de 90 com o Space Jam 2. Uma primeira grande diferença que a gente vê aí nesse filme, no Space Jam 2, é que nele, logo que o LeBron é levado ao mundo Warner, ele já se transforma no desenho, durante um período ali do próprio filme. Já no Space Jam 1, a gente não tem isso. O Michael Jordan, mesmo no planeta Terra, como no mundo Warner, ele se mantém como um ser humano. Então a gente tem, até pela tecnologia da época, a gente já tem essa grande diferença. Outro ponto é que nesse Space Jam 2, aparecem um mundo Warner como um todo. A gente tem não só outros desenhos, como séries, como filmes, várias referências ali na torcida para o jogo e durante o filme. Já no Space Jam 1 a gente teve referências também, só que muito menos do que agora esse filme. Uma coisa que fica muito clara nesse Space Jam 2 é que a leveza e a diversão é tópico durante muitas partes desse filme. E isso é traduzido no próprio LeBron, que ele brinca com vários itens, vários tópicos que os haters enchem o saco dele, até hoje encheram, né, na carreira inteira dele. Então ele brinca, ele e os Looney Tunes brincam muito com isso. Um exemplo muito legal de outra referência também que tem no filme é aquele lance daquela foto com o Dwayne Wade e o LeBron James quando o LeBron jogava no Miami Heat. Então, fora isso, tem muita brincadeira ao mundo do basquete, principalmente a NBA e a carreira do LeBron. E isso é muito legal, que já aconteceu um pouquinho no Space Jam 1, mas pelo tema do Space Jam 2 ser muito essa questão de diversão, então o filme traz muito isso. Uma coisa que eu não gostei do Space Jam 2 foi muito a parte da história. A história do Space Jam 1 eu achei muito melhor e que envolveu muito mais a época da carreira do Michael Jordan. No Space Jam 1 a gente teve o Jordan aposentado, que era a época ali, 95, 96, que ele estava voltando para o Chicago Bulls, mas quando o filme ali foi gravado, pegou esse contexto da carreira dele. Agora, essa coisa de envolver o filho, tudo bem que o LeBron é um cara muito família, e aí eu entendi a ideia do que eles quiseram trazer. Mas eu acho que seria muito mais legal, principalmente para quem acompanha o mundo do basquete, que estava ali assistindo esse filme e viu lá o Space Jam 1, era trazer coisas da carreira do LeBron também. Por exemplo, uma coisa que eu pensei aqui era se o time contrário ao que o LeBron estava jogando poderia ser de jogadores que foram ali pedras no sapato da carreira do LeBron. Por exemplo, o Stephen Curry, o Dirk Nowitzki, daquele título do Dallas, o Tim Duncan, daquelas finais contra o Spurs, depois
poderia ter colocado o Klay Thompson, o próprio Kobe Bryant, poderia ter colocado, aí eu não sei a dificuldade disso, mas se tivesse colocado o Jordan também, teria sido demais. Lembrando que o contexto ali desse jogo era que o time oposto ao time do LeBron e dos Looney Tunes era um time de videogame. Então daria para criar uma versão do Kobe, de vários jogadores. Eu acho que seria muito mais dentro do contexto da carreira do LeBron. E eu já dei muito spoiler, né? Vou parar por aqui, vou parar de ficar fazendo comparações com o Space Jam 1, mas vou dar aqui minha opinião final pra gente fechar. Pra mim, o Space Jam 1 ainda é muito melhor que o Space Jam 2, mas isso não quer dizer que não vale a pena assistir o Space Jam 2. E tem uma outra questão também, né? Quando eu assisti o Space Jam 1, eu tinha 7 anos de idade. Então eu era criança, eu estava começando a jogar basquete, assisti um filme que para a década de 90, misturava Michael Jordan, o melhor jogador de basquete do mundo na época, com o Looney Tunes, que era o desenho que a gente também assistia na época. Então, e você criança, jogando, aprendendo esporte. E agora, eu com 32 anos, não tem como comparar, né, gente? Tudo bem que é um desenho, ainda pega a mesma ideia, né, de trazer os Looney Tunes, trazer um astro da NBA, muitas coisas ali que a gente comentou é a base, mas é muito diferente. Algumas coisas da história, como a gente falou, eu achei que poderiam se adaptar melhor, mas mesmo assim vale muito a pena. Se você não assistiu, assista. O Space Jam 1 eu nem vou falar, né? Mas o 2, assista, que vale muito a pena assistir, principalmente se você gosta de basquete e acompanha a NBA. Você vai perceber ali durante o filme muitas referências, ou até do mundo Warner, né, com outras séries, com outros filmes desse mundo, vale muito a pena. Mas se eu tivesse que falar aqui, qual que é o melhor aí, botando na balança, é lógico que eu vou falar o que eu assisti quando eu era criança, que eu tenho aquela lembrança de eu assistindo bem pequeno aí quando eu era criança. Então Space Jam 1 pra mim é melhor. E eu vou deixar mais 2 vídeos aqui pra você continuar no Rebodank. Se você não for inscrito, clica no botão se inscreva aqui no Rebodank no YouTube pra continuar ajudando a gente. E se você chegou até aqui, também gostou desse episódio, dê um like aqui, que faz pelo algoritmo do YouTube disseminar para cada vez mais pessoas. Então é isso, valeu, falou!